aí, galera, estamos aqui com mais um programa Papo Política. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024 e eu estou aqui com o professor Emerson Barros de Aguiar para a gente conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido, o que vem acontecendo aí durante a semana. O título do programa de hoje é Férias Frustradas. Na era Milei, turista não voa e não roda. E aí, Emerson, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Animado aqui com voltar a ver nossos queridos amigos semanalmente. Galera, vocês que estão chegando aí, não se esqueçam que o Papo Política, ele rola todas as quintas-feiras às 15 horas. O programa de hoje ele foi motivado por conta de uma notícia que saiu no Brasil 247, que diz o seguinte: desastre econômico de Milei já é sentido no Brasil. Entrada de argentinos em férias pela fronteira terrestre cai 40%. Emerson, quer dizer que os argentinos não vão poder passar férias no Brasil na era Milei, mas eles não estavam tão animados votando em Milei, o que foi que houve? Pois é, me parece que eles gostam dos paraísos bolsonaristas do Brasil, vão sempre ali para o Paraná, para Santa Catarina, né? Eu não sei se a classe média argentina que vinha para cá foi a que votou em Milei. Mas se foi essa, eles não podem mais visitar os seus paraísos bolsonaristas no Brasil, porque o desastre econômico foi uma crônica anunciada, né? Na Argentina, ele está lá a pleno vapor, né? O pacote lá da motosserra de Milei, que quer cortar tudo, que quer privatizar tudo, que tem cortado benefícios sociais, está criando já dificuldades para a classe média que achava que era rica. A classe média sempre acha que é rica quando se fala de Estado mínimo, que quando se fala de cortar benefícios sociais, de vender estatais, isso não vai afetá-la, né? Mas ela é a primeira afetada. Ela é a primeira afetada com o aumento de preços, com o aumento no custo de vida, né? A vida piora muito para a classe média quando o Estado não funciona para a classe média, quando o Estado funciona somente para as elites, que é o que o fascismo é. O fascismo é amigo e irmão das elites. As elites econômicas amam o fascismo, patrocinam o fascismo, e quando ele está no poder, elas acham ótimo, porque ele não tem que dar satisfação a ninguém, não tem que dar satisfação democrática, não é um Estado de Direito, então eles podem fazer tudo o que quiserem, ser beneficiados como quiserem, através do fascismo e dos regimes autoritários. Então está lá a classe média argentina lascada, sem poder nem sequer fazer turismo nos paraísos bolsonaristas do Brasil, para os quais eles sempre foram. A galera da Argentina também vem para o Nordeste aqui, eu sempre encontro pessoal em Alagoas, em Pernambuco, aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, enfim. Mas o cinto apertou lá, né, Emerson? Não é brincadeira, não. Eu acho que esses que vêm para o Nordeste foram os que votaram em massa. Mas eu acho que os que votaram em Milei preferem lá se encontrar com seus hermanos fascistas, né? Que estão por lá, no Paraná, em Santa Catarina, eles vão bem mais para lá, né? Eu acho que eles vão se encontrar com esse segmento, com alguns segmentos bolsonaristas que existem nesses estados. E uma coisa, Emerson, o portal G1 traz uma notícia aqui sobre a matéria, sobre esse tema, e entra em confronto com a Folha de São Paulo. Veja só, o G1 diz o óbvio: mercado argentino dá choque de realidade a Milei após lua de mel. Lógico, quando Milei ganhou as eleições, o mercado argentino reagiu com otimismo, achando que o discurso de Milei ia pegar, ia dar tudo certo, que as reformas são importantes. Inclusive, isso me lembra, enfim, eu me lembro de dizer, quando eu vejo esse tipo de matéria, Emerson, que alguns liberais acreditam nas suas ideias, sabe? Não é a maioria. A maioria é gente do mercado querendo jogar para ganhar dinheiro, mas alguns acreditam nas suas próprias ideias. Eles acham que essa história do Estado se retirar pode vir a gerar alguma prosperidade. Alguns liberais acreditam nisso. Mas é óbvio que após o governo de Milei se iniciar, é óbvio que o mercado tinha que adotar uma posição de perplexidade, porque a Argentina está mergulhando no caos econômico. Então a Folha diz:
Folha diz, mercado argentino dá choque de realidade a Milei após lua de mel. Essa matéria é de ontem, e o portal diz o seguinte: cenário de queda dos preços de títulos, peso enfraquecido, investidores cautelosos com novos leilões de dívida do governo. Eu não tenho dúvidas, não tenho esse dado, mas eu não tenho dúvida de que esses investidores entre o Brasil, da tranquilidade, da prosperidade, da democracia inabalada, me parece que entre Brasil e Argentina os investidores estão vindo para o Brasil. E a Folha de São Paulo, que não podia deixar de ser a Folha, diz o seguinte, ó: Milei planta a ordem do capital e colherá desordem social. Gente, ordem do capital? Onde é que o capital tem ordem? Onde é que o capital consegue produzir ordem, já que ele sempre tem que dialogar e conviver com o social? Não há capital sem trabalhador. E todas as vezes em que, pelo menos após as revoluções liberais, todas as vezes em que, nos últimos 300 anos, o capital radicalizou, a resposta social foi brutal. Então, é lógico que, se Milei tenta impor o capital, uma dinâmica do capital, é lógico que ele vai colher instabilidade social. É essa instabilidade que está impedindo o turismo, Emerson. Porque o argentino pode ter, em sua maioria, ter tido um apagão democrático, ter um apagão racional, e pode ter votado em Milei, como nós fizemos em 2018 no Brasil. Mas os hermanos estão acordando aí rapidamente e já estão dando caldo de fogo em Milei, Emerson. Voltei. Se eles não acordarem, vão perder tudo que tem, porque a economia de Milei é baseada no seguinte: desmontar o Estado, fazer com que o Estado se torne cada vez mais eficiente para os ricos, né? E ineficiente e ausente para os pobres. E aumentar os preços, chegar para os seus financiadores, para os seus compadres e dizer: aumenta o preço aí, sem se importar com as condições objetivas da população, né? Se você disser para o mercado, cobre quanto vocês quiserem, fiquem bem à vontade. Fiquem bem à vontade. O que é que vai acontecer? A população vai passar necessidade, né? Porque o mercado ele não se autorregulamenta. O mercado tem uma ganância infinita. Os argentinos tinham um governo que tinha uma economia que era regulada, né, pelo Estado, havia intervenções estatais importantes. Agora é o laissez-faire. Ou seja, pode-se fazer tudo o que quiser, os meus amigos podem tudo, e a população ela não pode arcar com a contrapartida de fazer valer toda a ganância, né? toda a fome, né? Que os capitalistas argentinos têm. Então, eles estão em muito maus lençóis, cara Garcês e caros amigos, se não retornarem rapidamente à sua sanidade, né? A Argentina ela vai mergulhar num poço sem fundo em breve. Milei, durante a campanha, esculhambou tudo que se movia e fez críticas duras à China, ao Papa Francisco, ao presidente Lula, atacando exatamente, que era um discurso totalmente descolado do que o pensamento progressista na Argentina defendia. Ele atacava a China e o Brasil, os dois maiores parceiros comerciais da Argentina, porque China e Brasil têm uma dinâmica política progressista no Brasil e o centralismo democrático socialista na China. E o Papa Francisco, argentino, simboliza a solidariedade social, simboliza a fraternidade, simboliza uma perspectiva cristã que abraça, simboliza e fala pelo Evangelho de Cristo. Então, Milei, para agradar os radicais e os malucos, Milei esculhambou a China, o Brasil e o Papa. E o Papa sendo argentino. Então, logicamente, após críticas,
depois da eleição, está aqui na CNN, Milei convida Papa Francisco para visitar a Argentina após críticas. E Milei já tinha chamado o Papa de imbecil e de diabo na terra, Emerson. O que é que você acha disso? Eu acho que ele transfere para os outros, né, a velha técnica fascista de dizer que os outros são ele, né? E, na verdade, essa é uma característica dele, pessoal, né? A completa loucura, a descompensação absoluta, né? Uma pessoa que diz que 30% de inflação em dezembro já é uma coisa boa, já é uma conquista, não está no gosto disso, pelo menos considerando que ele é um economista, não está no gozo das suas faculdades mentais. 30% no mês de inflação. Tá bom, tá ótimo para ele. Esse é o patamar aceitável para o seu governo fascista. Ele quer ir, com sua política econômica, a forra em cima do Estado social, né, que a Argentina conseguiu construir. Era um país diferenciado no contexto da América Latina, um dos poucos países que tinha um determinado nível de qualidade de vida que o aproximava da Europa. Quem já foi à Argentina sabe disso, né? Você não encontra na Argentina a miséria visível, escancarada, que você vê no Brasil, né? É um país que tem vários prêmios Nobel, é um país que tem um Oscar, é um país onde você encontra livrarias, as pessoas leem muito, e é diferenciado socialmente dos seus vizinhos, bastante diferenciado, assim como o Chile, né? É bastante diferenciado socialmente, ou seja, a Argentina conseguiu construir um Estado que, embora não fosse propriamente social, como eu estou dizendo, né? Mas um Estado que prestava atenção nas necessidades do seu povo. A crise econômica argentina sempre foi muito pronunciada, sempre existiu, mas de algumas décadas para cá. Mas eles conseguiram manter patamares sociais muito diferenciados em relação ao Brasil. O Brasil, mesmo com prosperidade econômica, com a alegada prosperidade econômica da ditadura militar, desceu fundo, né, nos rincões de pobreza, com seus rincões de pobreza, desceu fundo em índices sociais. E o que vai acontecer agora com o governo Milei é, finalmente, uma equiparação, né, em termos de miséria, aos seus vizinhos. Né? Parece que o que Milei está propondo é porque nós não vamos ser iguais à miséria que existe aqui em todos os nossos países vizinhos. Vamos trazê-los, vamos importá-la para cá. E é o que vai acontecer com esse tipo de política econômica absolutamente suicida, né? Que vitima a população. Muito bem. Tem um aspecto que é interessante, que é o seguinte. O argentino e o brasileiro adoram fazer o churrasco. Nós gostamos de churrasco. Eu diria que o costume na Argentina é até mais sofisticado do que o nosso aqui. Pelo menos se a gente considerar o Brasil como um todo. Obviamente, se o argentino for disputar com o gaúcho, o negócio fica ali pau a pau, não tenho dados. Mas enquanto o preço da carne está caindo no Brasil e o brasileiro está voltando a fazer aquele churrasquinho bacana no final de semana, está dando, inclusive, o camarada arriscar e pintar num barzinho e pedir um tira-gosto, pedir um filezinho com fritas. Esse hábito está voltando. E mesmo o cara com pouca grana já está voltando, já está podendo fazer um velho churrasco aqui no Brasil. Mas notícia de hoje da agência Reuters, o churrasco sai do cardápio na Argentina com inflação perto de 200%. Milei, quando anunciou na posse que a situação ia piorar antes de melhorar, ele escondeu um detalhe do argentino. Metade da frase era mentira. A parte de a situação vai piorar é verdade. Agora, antes de melhorar, não é verdade. Pelo menos dentro do governo dele é muito difícil que a Argentina encontre algum tipo de prosperidade nesse cenário nesse cenário que Milei está projetando, de extrema-direita, de um liberalismo acrítico, de um liberalismo sem controle, sem parâmetros. É muito difícil que esse modelo
vá adiante. Mas nós não precisamos nos preocupar tanto, né? Não precisamos nos preocupar tanto, porque o prato tradicional dos argentinos, diz a Reuters, está sendo substituído por opções mais baratas. É claro que a gente tem que se preocupar. É piada. Mas na época do Brasil, do Brasil de Bolsonaro, o ovo é que era a grande conquista do brasileiro. Não sei se você lembra dessa, Emerson. E o que acompanhava o ovo era couro de galinha, chegou a ser vendido daquelas bandejinhas de isopor, né? Espinha de peixe, aquela espinha central de peixe, né? Carcaça de frango, e entre outros itens desse cardápio dos infernos. Né? Basicamente, as medidas econômicas de Milei para punir, né, os pobres foi um grande revogaço de leis que os protegiam, como, por exemplo, a lei do aluguel, a lei do fornecimento, a lei das gôndolas, a lei nacional de compras, né? O Observatório de Preços do Ministério da Economia, uma série de proteções que existiam na legislação econômica argentina para proteger os pobres, né? E a implementação de políticas ultra neoliberais, ou seja, uma política de céu aberto, uma política de laissez-faire, né? Onde o interesse econômico pode fazer tudo sem nenhum limite, né? A eliminação das restrições de preço na indústria pré-paga, enfim, todas essas medidas econômicas são medidas que punem, que vitimizam os pobres e que deixam a iniciativa privada completamente à vontade para fazer o que quiser na economia. E a receita disso não pode ser outra senão desastre. Né? Vocês se lembram o que aconteceu no governo Temer quando o mercado de combustível foi se autorregulamentar, né? Eram subidas de preços semanais, né? Semanais. E atribuíram isso depois ao comunismo, dizendo que o Temer era comunista, porque foi vice de Dilma, né? Por conta disso, houve aquela mobilização dos caminhoneiros, né? naquela informação cruzada e fake news que os bolsonaristas sempre costumam fazer. Ou seja, eles estavam colhendo um fruto daquilo que defendem e colocaram a culpa no comunismo que não existe. Será um completo desastre essa regulamentação. Desregulamentação, né? De serviços de internet, desregulamentação do setor de turismo, ou seja, é um pacotaço de revogações, de desregulamentações, que vai resultar num caos econômico nunca visto antes na Argentina. Essa é a verdade. Porque o Milei não sabe do que fala. Claramente, né? Ela é a Zélia Cardoso de Mello, lá da Argentina, atualizado hoje, né? Que é aquela ministra da Economia que vai falando uma coisa atrás da outra, mas não sabe nada do que está dizendo, e a impressão em relação a ele é o mesmo. Ele acha que se não houver nenhum tipo de controle estatal da economia, nenhum tipo de regulamentação mínima, nenhum tipo de proteção em relação a quem é mais frágil economicamente, isso vai garantir prosperidade econômica, garantirá uma catástrofe nunca vista antes na economia argentina. Emerson, tem um fato aqui muito importante correndo na Argentina, no governo Milei, que é o seguinte: havia um grande mistério. As pessoas não estavam entendendo por que Milei não se mudava para a residência oficial do presidente da República. Após a posse, talvez seja bom fechar um pouquinho aí o som. O pessoal não entendia, Emerson, por que Milei estava no hotel. Poxa, por que ele não se muda para a residência oficial? Mas, notícia da última segunda-feira, do dia 8, finalmente os argentinos podem relaxar, podem ficar numa boa. Milei já se mudou para a residência oficial e, logicamente, ele não ia deixar o povo argentino sem uma satisfação. Então, Milei se muda para a residência oficial na Argentina, mas ainda à espera de um canil. O presidente aguarda a construção de abrigo para seus 5 cães clonados na Quinta de Olivos, a 17 quilômetros de Buenos Aires. Ele está aguardando a construção dos canis para que os clones de Conan possam se dirigir, possam se mudar
para a residência oficial e finalmente consigam, junto com o finado Conan, com o espírito do finado Conan, definir quais serão os próximos passos da Argentina. Tem gente dizendo, Emerson, que essa tragédia inicial se deve ao fato de que é Milei que está tendo suas próprias ideias agora, por isso que a Argentina está numa situação tão complicada. Mas os cachorros estão chegando e a partir do momento que eles passem a morar na Quinta dos Olivos, parece que a esperança do eleitor argentino vai se renovar. O que você acha disso? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ele precisa dos seus assessores e do seu conselho canino. Mas o conselho canino dele é encarnado e desencarnado também, né? Me parece que ele, através de médiuns de cachorro, também recebe orientações, né, para a condução da economia e da política argentina. Não tem como dar errado, né? Como se diz, não tem como dar errado. Aquele vestido de uniforme de super liberal dele, né? Esse cajado dele com a efígie dos seus cães, né? Esse canil de consultores, essa sua consultoria espiritual para saber da alma dos seus falecidos cachorros, né? Esse seu pacote, né? Absolutamente destrutivo, não tem como dar errado. Vai dar muito certo, vai dar muito certo mesmo. Só tem que ter cuidado para alguém, né, um argentino suicida, não chegar em Itaipu e abrir as comportas para fazer uma espécie de suicídio coletivo, porque a situação vai ficar muito feia, professor. E Milei, aprovou não, ele está apresentando uma lei que é chamada Lei Ônibus, que é uma lei que abarca, que reforma praticamente 20 leis do ordenamento jurídico da Argentina, e ele apresenta essa lei para ser apreciada pelo Congresso Nacional argentino. A lei é muito extensa, tem mais de 600 artigos, e os analistas que conhecem a política argentina e a sociedade argentina têm anunciado que vai ser muito difícil que o Congresso argentino compre essas ideias. Aí nós estamos no impasse. Qual é? Milei, antes dessa lei ônibus, ele já aprovou ele editou vários decretos tocando em assuntos que não são assuntos da competência do presidente da República. São assuntos que só podem ser decididos pelo Congresso Nacional. E, logicamente, esses assuntos, esses problemas, esses temas foram levados, estão sendo levados ao conhecimento do Poder Judiciário na Argentina. Não há como não judicializar a política na Argentina com uma figura como Milei à frente do governo, e a tendência de politização, aliás, de discussão política no âmbito do judiciário é uma tendência que vem se consolidando em muitos países do mundo. Mas o que eu menciono isso para chamar a atenção para o seguinte: as propostas de Milei colocam em xeque a organização dos poderes na Argentina. Colocam em xeque. Por que colocam em xeque? Porque, logicamente, as medidas são inconstitucionais. Como ele está no início do governo, existe uma tensão, porque o Poder Judiciário e as outras instituições olham para Milei e veem que ele tem uma legitimidade de presidente recém-eleito. Então, você não quer, no início do governo, por exemplo, declarar que esse decreto é inconstitucional, porque o povo argentino que votou em Milei, os eleitores vão olhar para as instituições e dizer: essas instituições estão boicotando o governo, essas instituições são inimigas da pátria, essas instituições odeiam o povo, e vão dar uma de bolsonaristas aqui e criar um tumulto no país. Então, existe esse impasse, mas as iniciativas de Milei não têm como prosperar, porque elas são completamente inconstitucionais. Aqueles decretos específicos que tratam sobre temas de competência do Congresso Nacional, Emerson. E a economia argentina, como você disse muito bem, ela está regredindo. Houve aquele entusiasmo inicial do mercado, né? Porque
esse tipo de gente se mede pelo mercado. O mercado melhorou, os índices melhoraram, mas agora, por exemplo, ninguém mais quer comprar o título soberano, né? O governo argentino não está encontrando compradores para esse título, a economia arrefeceu, o mercado está recuando, ou seja, os investidores estão desconfiados depois daquela lua de mel inicial, e ele não encontra, professor Garcês, felizmente, eu diria, apoio no Congresso para o seu projeto libertário, né? Seu projeto de laissez-faire radical, de deixar rolar sem nenhum tipo de regulação do Estado. Né? Ele quer um Estado tão mínimo, mas tão mínimo, que vai torná-lo absolutamente insignificante e impotente. Porque a função do Estado é garantir à população as condições mínimas para uma vida digna, né? Garantir que os poderes econômicos não façam o que querem, não atinjam uma ganância tão grande que deixem a população sem nada, né? Essa é a população que mais precisa. Eu me recordo, eu sempre me lembro disso, que aquele jogador alemão, Franz Beckenbauer, né? Ele se tornou político na Alemanha durante uma época. Uma vez foi entrevistado por uma repórter, e a repórter perguntou para ele: olha, vocês na Alemanha... E ele era considerado um político liberal, o Franz Beckenbauer, jogador convertido a político. E a repórter perguntava para ele, só que é um liberal europeu, né? Perguntava para ele: vocês na Alemanha estão aqui cortando benefícios sociais, isso é um exemplo para os países... Obviamente era uma repórter de um canal de televisão brasileiro controlado pela elite brasileira, que odeia o povo, né? Aí ela foi perguntar, passando a bola para ele fazer um gol, né, para o neoliberalismo. Isso é uma lição para os países em desenvolvimento, esses cortes que vocês estão fazendo. Aí o liberal, né, o Franz Beckenbauer, então político, disse o seguinte para a repórter: sim, nós estamos cortando alguns benefícios exagerados, porque estavam saindo muito caro para o Estado. Mas o Estado existe para tornar a vida do cidadão possível. O Estado existe para fazer regulações. O Estado existe para colocar um freio na ganância do mercado. O Estado, ele não pode se isentar completamente de suas responsabilidades naturais, né? Seria de cuidar da economia para que toda a população ela possa ser incluída economicamente. Mesmo o liberal europeu considera isso. O neoliberal radical, aquele que quer ver o circo pegar fogo, botar fogo em tudo, destruir tudo, para deixar nas mãos dos grandes atores econômicos, né, o lucro radical, né, o saque radical, esse é que não pensa em nada, só pensa em destruir e em sacar, fazer o botim, né, da maneira mais rápida possível. São essas pessoas, né, as elites sul-americanas, sanguinárias, que apoiam Milei, que estão lá do lado dele. Estão na expectativa de que ele realmente coloque as rédeas da economia somente em suas mãos. Então, isso pode dar certo, como a gente perguntou, né? Pode funcionar? Responda, Conan. Responda, irmãos de Conan, né? É esse o projeto? Eles só não são irmãos de Conan porque eles são o próprio Conan. Você sabe que são cachorros clonados. Inclusive, Franz Beckenbauer faleceu há poucos dias, acho que no dia 7 e no dia 8, e deixa uma mensagem, de solidariedade dentro do futebol, de acolhimento. Ele bancou um jogador negro na época em que o vestiário alemão era absolutamente racista. Franz Beckenbauer, de grande memória. Emerson, estamos chegando estamos chegando a mais um final do programa Papo Política. Eu queria que você rapidamente deixasse uma mensagem aí para a galera que acompanha o Dose Dupla. Vou deixar uma mensagem para a galera argentina. Hermanos argentinos, que los perros conanados puedan gobernar bem su país, porque estão em malas sábanas. Eu também quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos da Argentina, Emerson. Você que está na Argentina, você que votou em massa, você que acredita na solidariedade,
na fraternidade, você que acredita numa visão progressista e inclusiva do mundo, você não perca a fé. Faça como nós aqui no Brasil fizemos para aguentar o governo Bolsonaro por 4 anos. Dialogue, faça política, converse, estude, acredite que é possível avançar. Milei vai passar, como outros momentos sombrios na história argentina já passaram. É isso aí, gente. Um forte abraço e até o próximo programa Papo Política, na quinta-feira, sempre às 15 horas. Forte abraço. Valeu, gente.